Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui na área para mostrar mais um jogo de cartas bem legal e bem divertido, que é o Dedim. Dedim é mais um jogo da linha Pocket da Paper Games para 2 a 5 jogadores e ter uma idade indicada a partir de 8 anos ou mais e ter uma duração média aí de uns 10 minutos, 10, 15 minutinhos, é um jogo bem rapidinho. E é um jogo onde você vai usar apenas um dedo, né? Ou então, né, se você for jogar em 2 jogadores, você vai acabar utilizando 2 dedos, né? Os 2 indicadores. E é bem divertido, dá várias risadas. Então, é um jogo que eu recomendo, acho que vocês vão gostar. Então fica aí para aprender como é que se joga o Dedim. Bom, então esse aí é o conteúdo da caixa do Dedim. O jogo vem então com 30 cartas, que são 18 de botão vermelho, mais 7 do botão ladrão, que é essa esponjinha, e mais esse botão duplo aqui, também chamado de fofinho, que são 5. Né? Com isso são 30 cartas e tem mais essas 2 cartas, né, que mostram o que fazem cada um desses botões, que é para os jogadores terem acesso, para na hora aí de repente não se confundirem. E além disso vem também a tradicional carta aqui da Paper Games com as redes sociais, além do tradicional livrinho aqui com alguns dos jogos da série Pocket, né? Vários desses aí eu já mostrei aqui no canal. E também vem um manualzinho que ele é bem curtinho, né? Bem apresentado, muito bem feitinho. Vocês vão ver que é um jogo super rápido, né? E bem divertido. E para quem comprou na pré-venda, vieram algumas cartas extras. Eu, no caso, não comprei na pré-venda, mas tive a sorte de, em outros jogos, né, eu consegui adquirir uma de cada. Mas quem comprou na pré-venda, pelo que eu vi, né, são 2 de cada que vem para você conseguir dar uma ampliada aí no jogo. E aí depois, na hora que eu explicar as regras, eu mostro o que significam cada uma dessas cartas, ok? Então, basicamente, esse aí é o conteúdo da caixa, né? Provavelmente vieram algumas outras cartas promo que eu acabei, na época, separando para tentar encontrar umas cartas por entrelinhas, então eu não sei exatamente quais vieram, mas costuma vir bastante carta da série Taco Gato, que eu ainda inclusive não fiz vídeo no canal, mas com certeza vieram algumas outras cartas extras. E o verso das cartas, eles apresentam alguns números que vão de 0 a 3 e também um mais aqui, né? Eu até vou explicar detalhadamente nas regras, mas como o jogo aqui ele é para até 5 pessoas, esse mais aqui ele vai representar o número máximo de jogadores que estão na partida. Então, ele pode ser de 2 até 5, tá? Então, esses são os versos das cartas normais e dessas cartas de explicação de botão, tem esse desenho aí do dedo apertando um botão.
certo? Mas esse aí é o conteúdo do Dedim. E como de costume, eu gosto sempre de indicar o uso dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves, para proteger as cartas e até mesmo para ajudar na hora de embaralhar. Então, para esse caso aqui, né, eu até coloquei em uma carta, mas dá para ver que costuma dar reflexo. Então, para a gravação do vídeo aqui, para ensinar para vocês, eu vou tirar, mas eu recomendo porque ajuda bastante. E nesse caso aqui, para o Dedim, ao todo são 32 cartas, sendo 2 cartas aquelas de explicação de botão, que teoricamente, né, não precisa do plastiquinho por conta de embaralhar, porque essas cartas não são embaralhadas, mas se você quiser deixar para proteger a carta também, na hora de você guardar, ela vai estar, né, junto com as outras. Então, são 32. E o tamanho padrão aqui é o tamanho certo para essas cartas, que tem tamanho de 63,5 milímetros por 88. Normalmente vem 100 plastiquinhos, então se você comprar um desse aqui, já dá e sobra. E como existem outros jogos que sempre usam essas cartas, é sempre bom ter de reserva, porque às vezes também acabam rasgando, tá? Então, para esse caso aqui, é o tamanho padrão para o Dedim. Segue aí a dica do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Dedim. Então, antes de tudo, nós pegamos as 2 cartas aqui de informações sobre os botões e colocamos na mesa de forma que todos os jogadores participantes consigam enxergar os efeitos de cada um dos botões. E aí nós embaralhamos aqui as cartas, né? Lembrando que é sempre bom ter os plastiquinhos, facilitam bastante e também protegem as cartas. Aí embaralhamos, o que a gente faz? A gente coloca aqui no centro da mesa com o lado numerado para cima, né, já que do outro lado tem os botões, e aí nós vamos distribuir uma carta para cada jogador. Então vamos supor aqui, fazer um exemplo de 3 jogadores, então um jogador aqui recebe uma carta, um jogador aqui recebe uma carta, e vamos supor nós aqui, como terceiro jogador, recebemos uma carta. O objetivo do jogo é terminar com o maior número de cartas possível. Então, esse número que está aqui não significa nada em termos de pontuação. Então, por enquanto aqui todo mundo já tem 1 ponto, certo? E aí o critério de quem começa o jogo, segundo aqui o manual, é que quem tiver jogado par ou ímpar mais recentemente começa a partida. Né? Essa é uma sugestão, né? Se alguém souber quem foi, né, pode aproveitar e utilizar como critério, ou se não, sei lá, faz algum tipo de sorteio, ou escolhem entre si mesmo, é só uma sugestão. Então, o que tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e revelar a primeira carta do baralho, né, colocando aqui ao lado do próprio baralho, e nós vamos revelar um botão, que é o posto aqui ao lado numerado. Então, o que é o botão vermelho? A gente olha aqui no nosso guiazinho, ele diz que também ganha a carta do topo do baralho se o número dela for igual ao seu anúncio. Então essa é a carta que está no topo do baralho, que é um 0. Então já vou explicar como é que funciona. Então cada jogador, no caso são 3 aqui, vai ter que colocar
o dedo aqui no botão. Então eu vou supor que meu dedão aqui, né, corresponde a gente aqui, né, já que estou fazendo o vídeo sozinho. Então esse daqui é o dedo desse jogador, esse aqui é o dedo desse jogador, e vamos supor que o meu dedão aqui é o dedo desse jogador. Então estão os 3 jogadores aqui com o dedo em cima do botão vermelho. E o que tem que fazer? Né? O primeiro jogador, que é aquele que, segundo o sorteio aí, jogou para o ímpar recentemente, vamos supor que fomos nós aqui. Então, o primeiro jogador ele vai ter que anunciar um número entre 0 e 3, né? Já que tem 3 dedos aqui, nós estamos em 3 jogadores. Ele vai falar um número e em seguida ele e todos os outros jogadores vão ter que ou levantar ou deixar o dedo sobre a carta. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Então, normalmente quando, assim, no começo até, fica meio complicado de sincronizar aí a fala com o pessoal colocando o dedo ou tirando. Então, para facilitar, você pode, de repente, para indicar que você já vai falar o número, falar o, sei lá, o nome do jogo mesmo, falar dedim. Então, dedim, né? Nós aqui que vamos falar, né? Dedim 1. E ao mesmo tempo que a gente está falando 1, ou a gente tira o dedo, ou a gente deixa o dedo, e os jogadores também vão fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, dedim 1. E esse aqui só levantou, ficaram 2 dedos no botão. Então não deu certo. Então o jogador não acertou, porque tem 2 dedos e não um só. E aí passa para o próximo daqui. Então a mesma coisa, vamos lá, esse aqui vai falar dedim 3. Só que esse aqui levantou, tem 2, também não acertou. Agora é a vez desse jogador aqui. Então ele vai lá e fala dedim 2. Esse aqui tira e ele acertou. Então o que acontece? Ele vai pegar essa carta e colocar na pilha dele e vai revelar uma outra carta, que de novo é um botão vermelho. E aí, o que acontece? Aquele caso lá, ele colocou 2 dedos e a carta do topo era 0. Então ele não ganha a carta que está aqui em cima. Né? Esse aqui é o que diz a carta. Né? Também ganha a carta do topo do baralho se o número dela for igual ao seu anúncio. Como 2 é diferente de 0, ele simplesmente ganhou a carta que estava aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui em que se ganha a carta do topo. Então vai lá. Então esse aqui ganhou, então a vez desse jogador agora aqui. Então os 3 dedos. Vai falar dedim 3. E ninguém levantou o dedo e ele acertou porque tem 3 dedos aqui. Então ele ganha tanto essa carta quanto essa aqui, porque o número foi igual. Tá? Então ele vem aqui e já ganha mais 2 cartas, que representam 2 pontos a mais. E vira mais uma. Né? E isso vai acontecendo durante toda a partida. E aí lembrando que esse mais aqui é o número máximo de jogadores, que no caso a gente está jogando em 3, então está valendo 3 aqui. É como se fosse o número 3. Então eu vou pegar os outros botões aqui para a gente fazer também uma simulação, mas vai sempre girando no sentido horário. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o botão ladrão. A mesma coisa, cada jogador vai colocar um dedo aqui e vai dizer o número. Só que agora o que acontece? Em vez de você ganhar a carta do topo, se você acertar o número
aqui do botão, você vai ganhar a carta do topo das pilhas dos seus adversários. Então, por exemplo, esse aqui está com 0, esse aqui está com 2, esse aqui está com 3. Então, se ele acertar falando 0, ele ganha, além dessa carta, a carta do topo desse jogador. Se ele acertar com 2, ganha desse. Se acertar com 3, ganha desse. E se acontecer de ter vários jogadores com o mesmo número e ele ganhar, ele vai ganhar de todos. Então, se ele ganhar aqui com o 0, ele ganha essas 3 cartas aqui, certo? Então, o botão ladrão faz isso, ele rouba as cartas do topo dos jogadores e não aqui de cima. E finalmente, temos também aqui o botão duplo, também conhecido como botão fofinho, né? E você também vai fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, tá vendo que tem esse quadradinho mais quadradinho? Quando é assim, com esse botão você abre uma outra carta do lado, né? No lado numerado mesmo, não precisa deixar assim. E aí, cada jogador vai colocar um dedo em cada carta, né? Acho que eu não vou conseguir aqui sozinho fazer a simulação, mas cada um, esse jogador aqui coloca um dedo aqui, esse jogador aqui põe um dedo aqui, esse põe um dedo aqui, aí o outro jogador também bota um dedo aqui, o outro aqui e outro aqui. Então cada jogador, por exemplo, eu aqui, ó, vou estar com os 2 dedos aqui, esse jogador aqui vai estar com os 2 dedos aqui, e esse jogador vai estar com os 2 dedos aqui. E aí o procedimento é igual. O jogador vai falar um número, então, por exemplo, aqui, sei lá, vamos supor que estão com os dedos nas 2 cartas. 2. Então você não precisa fazer a mesma ação nas 2 cartas. Então vamos supor nós 2 aqui, fala 3. Você pode levantar só o dedo nessa carta aqui, ou levantar só o dedo nessa carta aqui, ou levantar os 2 dedos, ou manter os 2 dedos. São independentes, tá? Então, vamos supor que fale 2, né? 2. E aí, se em alguma das 2 cartas ficarem 2 dedos, ou seja, o número que você sugeriu, você recebe as 2 cartas, certo? Então, as cartas são independentes e se em alguma delas você acertar o número, você recebe as 2 cartas, tá? Então, é bem simples, né? E é bem divertido. Agora tem que ter essa sincronia, então falar sempre o número e tirar ao mesmo tempo todos os jogadores. E aí também o que pode acontecer, né, principalmente no começo, ter esse descompasso aí. Então, os jogadores eles estão livres para, né, assim como um grupo, julgar os erros que acontecerem e decidir se a rodada valeu ou se ela deve ser refeita. Que às vezes a pessoa pode, vamos por aqui no exemplo do botão vermelho, que fica mais fácil de ilustrar, né? Então os 3 dedos aqui e fala 0, e aí vê que os 2 tiraram antes e o outro, depois de ver os jogadores tirarem, acabar tirando para se beneficiar, os jogadores podem julgar que, né, que não valeu porque ele usou de um delay aí, né, de uma demora para ganhar a rodada. Então, né, mas no começo é assim mesmo e com o tempo, quanto mais você vai jogando, vai ficando mais compassado, digamos assim, tá? Mas é um jogo bem legal, bem divertido. E aí os jogadores vão ganhando as cartas, né? Vamos simular um fim de partida aqui. Então,
Os jogadores vão jogando, 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 ganha. Esse aqui ganhou, esse aqui ganhou, esse aqui ganhou. E aí, quando virar a última carta aqui da pilha, acaba o jogo. Então, essa que está aqui acaba não sendo jogada, certo? Revelou a carta, esgotou aqui o baralho, fim de partida. E conta quantas cartas cada um tem. E aqui não fala nenhum critério de desempate. Então, se acontecer de ter número igual aí de cartas, os jogadores vão acabar dividindo a vitória, certo? E aí, como curiosidade, que diz lá no manual, eles falam que em 11,73% dos casos, os jogadores eles acabam anunciando, por exemplo, né, o zero. Então, vamos supor que nós três aqui estamos jogando, é a nossa vez, e aí o jogador fala o número zero, mas acaba deixando o dedo, né? Quer dizer, para ficar zero, todos têm que tirar, e às vezes acontece do próprio jogador falar o zero e não tirar, ou falar o número máximo possível. Então vamos supor que são 3 jogadores, o jogador fala 3 e tira o dedo, ou seja, no máximo vão ficar 2. Então tem essa estatística aí de 11,73% dos casos, os jogadores fazerem uma ação em que eles mesmos já acabam errando e impossibilitando de ganhar a rodada. E aí, por fim, nós temos as 2 cartas especiais aqui, promocionais, né? Se você tiver, você pode incorporar, que é aqui a carta do botão nuclear e da gominha. E o que faz cada um? Então, por exemplo, a gominha aqui, vamos supor que saiu a gominha, mesma coisa, cada um vai colocar um dedo em cada uma, né? Cada dedo aqui na carta, e tem aqui esse símbolo de proibido, né, de não. Então os jogadores eles não vão querer ganhar essa carta, então eles vão tentar errar para poder evitar de ganhar a rodada, no caso, né? Essa carta, na verdade, ela vai acabar sendo descartada e junto com ela, quem tiver ganhado vai descartar as 2 primeiras pilhas, né, as 2 primeiras cartas da pilha do jogador. Então vamos supor aqui, por exemplo, que tem aqui o 3 em cima, então aqui os 3 jogadores. Só que aí o que acontece? Aí tem uma limitação. Você não pode nem falar zero e nem falar o número de dedos que estão aqui, que você tem que errar. Porque senão, se você fala assim, por exemplo, zero, é só você manter o dedo que você vai errar, né? E a mesma coisa o 3. Se você falar 3, você tirando o dedo nunca vai dar 3. Então é proibido falar tanto o zero quanto o número de dedos. Então, num caso, né, se você for jogar em 4 jogadores, vai valer o 1, o 2 e o 3. Se você for jogar em 5 jogadores, vai valer o 1, 2, o 3 e o 4. Então não vale as 2 pontas, nem o 0 e nem o número de jogadores, tá? Então, vamos supor aqui que alguém fale, sei lá, Din 2 e acabou acertando, né? O que acontece? Ele acaba, né? Essa carta lá é descartada e vamos supor que foi esse jogador aqui, ele perde também as 2 cartas aqui do monte. Então tem que tentar errar. E aí numa partida de 2 jogadores, já antecipando aqui, você tem que considerar esse botão aqui como sendo um botão vermelho, tá? Aí não vai aplicar. Então, se você for jogar em 2, né, acho que nem vale a pena você inserir. E aí ele vai se comportar como um botão vermelho, por quê? Porque se você está em 2 jogadores, você não vai poder falar nem zero
e nem o número máximo de jogadores, que é 2. Então, nem 0 nem 2. Então, só vai poder falar 1. Então, né, não faz sentido deixar para você só ter a opção de falar o número 1. Então, no caso, se você quiser utilizar essa carta para ser uma carta a mais, mas ela vai ser igual um botão vermelho, ok? E aí entra em ação aquela questão do número que está aqui no topo. Se você acertar o número e for igual ao número do topo, você ganha também a carta que estiver aqui. E, finalmente, aqui temos o botão aqui do dedinho nuclear. Então, vamos supor uma situação aqui, vou colocar o número 2 aqui em cima. Então, o botão nuclear, o que ele faz? Né? Da mesma forma aqui, aquele jogador que ele acertar o número, ele vai fazer desencadear com que aquele número que ele escolheu seja descartado da pilha de todos os jogadores. Então vamos supor, por exemplo, que, né, esse jogador aqui da direita, né, ele fala de Jin 2 e deu o 2 aqui em cima. Então todos os jogadores, inclusive ele, vão ter que descartar todas as cartas de número 2 que eles tiverem. Então vamos por aqui, ó. Esse vai descartar, esse vai descartar, esse aqui também vai descartar todos os 2 que eles tiverem, né? E aí o que acontece? Na vez de cada jogador, ele pode olhar as cartas que ele tem antes de falar para escolher qual número, né? Depende, se ele tiver um monte de número 1 aqui, não vale a pena ele pegar e tentar ganhar essa carta com o número 1. Então ele pode olhar antes e falar o número que ele quiser, certo? Então esse aí ele destrói aí, ele faz com que todos os jogadores descartem todas as cartas do número vencedor. Bom, e aí no caso de jogar em 2 jogadores, aí não vai ser só um dedo que cada jogador vai utilizar, e sim, cada jogador vai usar os 2 indicadores. Igual foi mostrado no botão duplo, o botão fofinho, cadê ele aqui? Esse aqui, né, que a gente coloca um botão aqui do lado e cada um vai colocar um dedo em cada carta. Só que aí, no caso de 2 jogadores, todos os botões aqui, cada um vai colocar 2 dedos. E aí ele pode escolher levantar só um, levantar, né, levantar o outro, levantar os 2 ou manter os 2. Tá? Essa é a única diferença aí que tem para 2 jogadores. Tá? Então é um jogo bem simplesinho, mas bem legal, bem divertido, rende várias risadas. Um jogo que eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquela curtida que ajuda bastante. Aproveita também, compartilha, se você souber de alguém que possa gostar. Se inscreve também no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. Aproveita também para assistir os demais vídeos do canal, já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.